Boa noite a todos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre novas perspectivas da terapia cognitiva a partir de agora, né? Existe toda uma TCC que vocês ainda não conhecem, ou que a maioria, pelo menos, ouviram de maneira muito superficial ainda. Então, existe uma TCC realmente bem diferente para poder a gente estar aqui conversando, tá? Por isso que a temática é uma nova TCC. Então, o princípio da terceira e quarta onda. A terceira onda ela já vem sendo falada no Brasil há um bom tempo, mas quarta onda, não. Quarta onda ainda é um conceito que ele está em formação, esse conceito de quarta onda, o que é essa quarta onda, né? E a gente vai poder estar falando um pouco sobre isso, sobre todo esse processo. Só liberar aqui para algumas pessoas. Bom, então, bem-vindo, Renato. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Renato Rosa. Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Estou aqui em trânsito, mas vou tentar acompanhar, viu, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. Então vai Vamos escutando lá. aí. O que não der para ver, você vai ouvindo. Beleza. Tudo bem, Cristina? Boa noite. Bom, pessoal, então vamos lá. Uma nova TCC, né? Princípios da terceira e quarta onda. Deixa eu me apresentar, nem todo mundo me conhece. Deixa eu só botar aqui para me apresentar para vocês. Só um minutinho. Só aqui tem pessoas com dificuldade de entrar. Só um minutinho. Paula, estamos à disposição, tá? É só clicar aqui que você consegue entrar. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai falar de terapia cognitiva comportamental, mas de terapias cognitivas comportamentais. No estudo recente, por exemplo, eu tinha visto um dado que abordagens de terapias cognitivas nós temos na atualidade 400. 400 abordagens de terapias cognitivas ao todo, tá? É um número realmente absurdo, é um número muito grande, mas só para vocês terem ideia da diversidade, né, que tem por aí, tem toda uma lógica diferente surgindo da terapia cognitivo-comportamental, e a gente vai poder mostrar um pouco aqui. Todo mundo aqui é TCCista ou tem pessoas de outras abordagens? Só para mim conhecer um pouquinho do público, ter uma ideia de quem é o meu público. Tem pessoas de outras abordagens aqui, pessoal? Ou não? Matheus, estudante de Oi, psicologia. Diego. Oi, Glaucio. Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu sou da Gestalt, mas eu tenho lido muito sobre a TCC, né? Tenho visto, assim, uma semelhança também na questão do aqui e do agora. Então, eu tenho me interessado bastante, inclusive adquiri alguns livros, estou lendo, estou bem Legal. interessada. E qual é a sua visão da TCC, Glaucio? Me fala um pouquinho. Eu tenho notado que, assim, ela trabalha muito com a questão da psicoterapia breve, né? Certo. Ela é mais precisa, ela é mais assertiva. E eu acho que no momento em que a gente está vivendo, né, ultimamente, as pessoas apresentando muita crise de ansiedade, por exemplo, acho que ela trabalha mais nesse ponto, assim, assertivo e preciso, para o imediatismo, né, daquilo que o paciente ele traz como demanda. Glaucio, se eu disser que tudo isso está mudando, que não é por aí. Ah, é? Vai ver hoje. Só um minutinho, deixa eu só resolver aqui. Tem uma aluna tentando entrar e não está conseguindo. Oi, Paula. Tenta de novo. O pessoal, pelo menos todo mundo conseguiu entrar até agora. Deixa eu só enviar aqui mais uma vez. Ou então me manda seu e-mail que eu digito aqui e te adiciono. Bom, e está mudando e mudando muito, né? Mari, por exemplo, ela já faz aplicação de Mindfulness, né, Mari? Você já trabalha com essa lógica, né? Também. E Glaucia, existem abordagens da TCC que faz uso de técnicas da Gestalt, só para você ter ideia. Você sabia disso? Ah, que coisa boa, sabia não. Tem logoterapia. Então, assim, existe uma TCC totalmente diferente do que as pessoas conhecem, né? Porque, na verdade, o que é dito, o que é falado, do que é TCC nas faculdades, é totalmente diferente do que é na realidade. Por exemplo, eu possivelmente, aqui tem vários TCCistas, quantos aqui estruturam sessão?
Levanta a mão ou bota um eu aí no chat. Quem estrutura a sessão? Fala aí pra gente. Ninguém, né? Quem é que aqui é diretivo nas suas sessões? Pessoal, deixa eu só acrescentar aqui uma pessoa. Tem uma colega aqui que está tentando entrar, não está conseguindo. Eu vou estar botando aqui o e-mail dela para poder ela assistir a aula. Tá? Aula. Felipe Torres. Oi, Paula, deve ter chegado no seu e-mail, tá? Pronto, agora sim, vamos começar. Então, existe um TCC totalmente diferente, né? Eu tenho trazido os conceitos de resistência terapêutica aqui para o Brasil, uma literatura que eu tenho me debruçado lá de fora, e a gente fala em resistência, transferência, contra-transferência, resistência, transferência, contra-transferência, a gente fala sobre tudo isso. Então, existem conceitos muito fora do que se conhece, do que se entende sobre TCC, e a gente vai poder estar falando um pouco sobre tudo isso, tá bom? Eu brinco dizendo que as faculdades, enquanto a gente está entrando na quarta onda da TCC, as faculdades elas ainda estão na primeira onda. Então, o que se fala, crítica que se tem sobre o que é a TCC, certo? É ainda o referente à primeira onda, certo? Então, só para vocês terem uma medida de como realmente o que se fala nas faculdades está atrasado. Ó, Matheus, estou na faculdade, né? O FRN, tudo isso. É verdade. Matheus, olha, eu tenho certeza que a crítica, quando vocês vão fazer crítica sobre a TCC, geralmente eles falam sobre comportamentalismo, não é isso? Geralmente a crítica é sobre processo de reforçamento, punição. A maioria das críticas, geralmente sobre TCC, é referente a isso, que isso nem TCC é, né? Isso não chega nem a ser exatamente TCC. Diga, Rosana, pois não. Oi, professor. Oi, turma. Boa noite. Oi. Professor, só para dar um depoimento, eu sou aluna de psicologia ainda, estou me formando no final do ano, estou fazendo com você o curso. Sim. E quando eu passei a faculdade, o período da faculdade toda estudando Gestalt, porque eu adoro a Gestalt, sim, mas por uma afinidade com a professora que é a supervisora, sim, eu resolvi fazer a TCC, né, assim, quando estágio final. Sim. E ela falou para mim que eu poderia ficar tranquila, que eu ia ver que não era, não tinha grande, que eu ia conseguir entender como seria a TCC e não ia sentir tanta diferença. Resultado da história, eu sou apaixonada por TCC, e nos estágios, nas aulas que nas atendimentos que eu tenho feito, né, em estágio, o nosso atendimento não é tão estruturado, e eu atendo, e eu costumo dizer que eu sou uma TCC gestaltista, porque eu trato os meus clientes dentro da subjetividade, e o que é muito criticado aqui, né, na nossa faculdade, é a questão do enquadrar a pessoa numa caixinha e já está com uma questão de causa, né, que você não deixa o fenômeno emergir de certa forma, né. Só que eu percebi que não, e inclusive, pelos meus estudos, eu percebo que tem a fenomenologia no TCC também, né. Beck, o poder integrador, se eu não me engano, 1995. Tá? A TCC é uma abordagem fenomenológica, isso dito por Aaron Beck. Então, no livro Poder Integrador, ele fala justamente que a TCC é uma abordagem fenomenológica. Quem quiser dar uma olhadinha lá, ou então o pessoal do QRT consegue ver também, a gente geralmente está falando lá no QRT sobre esses conceitos. Tá, pessoal? E aí a gente traz, né? E a gente fala de transferência, com transferência. Eu costumo dizer que a gente, na verdade, a psicologia tem um grande defeito, um grande problema que outras ciências já resolveram, que é essa vaidade, essa briga por vaidade, né? Por querer mostrar que a nossa abordagem é melhor do que a outra, quando, na verdade, eu costumo dizer que o fenômeno ele é independente de abordagem. Então, assim,
O processo de resistência ele acontece, ponto. Todo terapeuta, independente de abordagem, sabe que o processo de resistência acontece, que ele existe. Então, eu não tenho o que fazer acerca desse processo, ele só acontece. Então, ele é um processo que acontece. E aí a gente vai trabalhar justamente a partir, existe a diferença de interpretação acerca do que é resistência, sobre psicanálise, sobre TCC, sobre qualquer coisa, mas ele acontece independente de qualquer coisa. Se eu pedir, por exemplo, para Gláucia, né, Gláucia, a partir de agora você vai dar aula, tá? Ok, Gláucia? Oi, tô aqui. Tô aqui. A partir de agora você vai dar aula. Vamos deixar a aula por sua conta, fechado? Certo, vamos ver. E, Gláucia, qual foi o sentimento? Foi um sentimento agradável, desagradável? Eu sou muito tímida, né? Então, foi bem... esse sentimento que Gláucia sentiu é um processo de resistência. Ela resiste à ação. Diego, mas é um absurdo você pedir para uma aluna dar uma aula desse tipo de temática. Bom, absurdo, eu não disse que a aula tinha que ser boa, eu só disse que ela tinha que dar a aula, tinha que falar a aula, né? Mas a gente gera uma resistência porque a gente tem um processo imaginativo. Então, tudo isso simplesmente acontece. A grande verdade é que o que é TCC de verdade difere muito do que se fala nas faculdades. Todo mundo que passou pela faculdade sabe disso, todo mundo que trabalha com TCC sabe que passa longe do que se falava nas faculdades. Né? Mari botou aqui que ouviu da faculdade um colega que TCC é adestramento. E eu costumo dizer, Mari, que o conceito está errado às avessas. A gente não adestra cães, a gente educa cães. Então é um processo de educação. Quando você fala não para o seu filho, meu filho, não faça isso não, tá? Ou quando você diz assim, isso para o seu filho, você está educando ou adestrando? Entendeu? Então, assim, a gente faz isso intuitivamente. Eu passei por uma situação interessante, quando eu era professor de uma faculdade aqui de Natal, que não é o UNP, tá, Mari? Era outra faculdade. E aí, assim, era uma reunião de colegiado, de vários professores, de várias abordagens, e aí começou a se discutir sobre um aluno específico. Aí uma colega da psicanálise falou assim, pois eu não dou moleza não. Se um aluno fizer isso comigo, eu dou logo uma bronca, eu dou logo suspensão, e eu com uma colega aqui que estava simpatizando pela TCC, e eu dizia para ela, punição positiva. Aí a outra disse, não faço isso não. A gente, na verdade, tem que deixar ele se expressar. Quando ele se expressar, aí a gente tem que vibrar com ele, né? Tem que mostrar para ele que, de fato, ele fez uma coisa bacana. É o reforço positivo. E aí teve uma outra colega que disse, não, eu fico quieta. Eu não me movimento. Então, extinção operante. Então, cada coisa que os colegas de outras abordagens falavam refletia justamente uma teoria do comportamentalismo, na verdade, né? E aí eles perceberam, começaram a brincar, ficou uma brincadeira dentro da sala, porque eu estava traduzindo o que eles estavam falando em termos comportamentais. Então, pessoal, na verdade, as críticas é sobre exatamente isso que eu estou falando. É sobre esses conceitos comportamentais. E TCC, terapia cognitiva, inclusive, passa longe de comportamentalismo. Não tem basicamente relação com comportamentalismo. Ela tem uma associação, mas não uma relação direta, e a gente vai ver um pouquinho disso na aula de hoje, tá? Então, deixa eu me apresentar. Nem todo mundo aqui me conhece. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, sou doutor em psicobiologia, terapeuta cognitivo-comportamental. Tenho 17 anos de experiência em prática clínica. Sou professor de curso de pós-graduação, né? Sou ex-coordenador do programa de mestrado de psicologia aqui da Universidade de Potiguar, daqui de Natal. E sou CEO do grupo Metacognitiva. Temos alguns colegas aqui que é do grupo. Mariana é do nosso grupo já há bastante tempo, né? Bia também, que entrou agora há pouco tempo, também está fazendo parte da Neopsicologia. E acima de tudo, pessoal, eu sou um entusiasta por inovação. Eu adoro inovar. Eu adoro fazer coisas diferentes. Né? É tanto que eu tenho uma rádio. Isso aqui é um estúdio, eu estou num estúdio que eu fiz dentro da minha residência. E eu tenho uma rádio também na clínica, justamente para poder promover aulas de melhor qualidade. Alguém aqui é da turma 2022B, que acabou de começar? Do curso de formação? Ou não? Eu também acho que não. Então a rádio é top, né? Maravilhoso. Então, assim, justamente porque a gente precisa, o pessoal, para frente. Não dá mais. Tem uma frase que eu digo muito, assim, por mais importante que tenha sido, não dá mais para poder a gente ficar estudando literatura de 1915. Não tem mais como.
Eles são expoentes importantíssimos para a nossa prática clínica. Mas quem aqui leu algum livro, algum artigo publicado em 2022? Quantos de nós aqui leram artigos extremamente atuais, que realmente trazem grandes novidades para a terapia cognitiva? Por exemplo, ou para a psicologia de modo geral. Bota um eu aí, quem leu. E nós não lemos porque nós não somos incentivados a ler. Ninguém aqui é incentivado a ler um texto muito atual, certo? Ninguém é. E se você for para qualquer... Opa, Mariana. Mariana, aí você é fora da curva, Mariana. Você não vale. Né? Você é café com leite às avessas. Então, a gente tem, na verdade, uma quantidade... Eu leio livros, que é uma beleza, mas o artigo me bate um soninho. Mas Karen, deixa eu dizer uma informação importante. Quando você lê um livro, ele está atrasado quase sempre, pelo menos 3 ou 4 anos. Só para você ter ideia. Um livro, ele está atrasado na literatura de 3 a 4 anos. Tá? Matheus, o mais recente que botaram para mim foi 2007, esse ano. E, Matheus, olha, existe artigo sendo publicado à torta e à direita, em português, inglês, espanhol, de todo jeito, né? É porque é o seguinte, Karen, um livro geralmente já é a coletânea dos artigos. Então os artigos já são publicados, alguém resolve fazer ali a coletânea dos artigos e publica um livro. Esse material, para você ter ideia, esse material que eu estou trazendo para cá hoje, ele é de 2018 para cá, tirando CTR. CTR é um material realmente que é agora de 2022 em diante. Mas esse material que eu estou trazendo agora, boa parte dele é de 2018 em diante. Então ele já está atrasado 5 anos, né, 4 anos, ele já está atrasado. Mas aqui no Brasil ele está chegando do ano passado para cá, então ele começou a chegar agora há muito pouco tempo. Mas a primeira publicação americana dele foi em 2018, tá? Então a gente tem esse delay, a gente tem esse atraso. Agora imagina a gente ficar com publicações muito antigas, por mais importante que seja Skinner, por mais importante que seja Freud, por mais importante que seja Marx Wertheimer, né? Eles são publicações iniciais, são publicações de quem pensou alguma coisa há muito tempo atrás. Imagina, tem uma frase que eu digo muito, imagina você fazer uma operação com um procedimento que foi inventado em 1870, certo? Sendo que vários outros procedimentos mais modernos já surgiram. Você se sentiria segura ou insegura para poder fazer esse procedimento? Pensem aí se vocês estariam seguros ou inseguros com o procedimento de 1870, quando tem procedimentos mais modernos na atualidade, tá? Então, pessoal, a lógica da meta cognitiva, a Mari está lá dentro, Mari vê, é justamente essa psicologia para frente, essa psicologia diferente, né? Mari é professora, inclusive, do nosso curso de formação, ela vê como é que as coisas funcionam lá. A gente tem um auditório absolutamente conectado, que se escuta tudo, né? E agora que escuta mesmo, viu, Mari? A gente trocou os microfones lá. E agora a gente não precisa nem passar mais os microfones para os alunos. Só dos alunos falarem, a gente já escuta tudo. Então, pessoal, é isso. A gente está tentando inovar o tempo inteiro, né? Para você ter ideia, o grupo Metacognitivo ele é formado pela meta cognitiva. Ele é formado pela neopsicologia, que abriu agora esse ano. E estamos abrindo a Afectiva, que é uma plataforma de atendimento online também, que está sendo aberta agora nesse momento, tá bom? Então, e é uma plataforma extremamente inovadora, né? A maioria das plataformas usam como recurso de audiovisual plataformas como o Meet, como eu estou usando aqui agora com vocês, né? Ou outras plataformas de videoconferência. A nossa não, a nossa é nossa mesma. A gente tem uma plataforma própria de audiovisual, onde fica tudo registrado, tudo organizado, o que você digita lá, fica lá. Então, sempre com esse intuito de a gente poder inovar. Então, inovar é uma das minhas paixões, tá bom? E por que falar em atualização em TCC? Porque nos últimos 20 anos, as abordagens cognitivo-comportamentais tiveram uma grande evolução e processo de modificação. Existe uma terapia cognitiva muito diferente de tudo que vocês falaram. O que Glaucia está falando, só para você ter ideia, Glaucia, a sua menção ao que é a terapia cognitiva comportamental, ela data de 1965. O que você descreveu como sendo terapia cognitiva, ela data
de 1965. Mas, Diego, eu não tenho que aprender isso, não? Tem. É importante realmente a gente aprender a estrutura e a lógica da TCC. Mas é importante a gente saber que já houve uma evolução muito grande e muita coisa mudou. Que essas críticas, elas já nem cabem mais. Não cabem nem para a terapia do Beck. Porque até o Beck, ele mudou a sua estrutura, né? Mas não é você não, Glaucio, é o Brasil. O Brasil está atrasado. Só existe um único professor no Brasil que tem trabalhado com essa perspectiva mais moderna. Só tem um professor que tem trabalhado com essa perspectiva mais moderna. E eu tenho trabalhado com o processo de dimensão de resistência. Então tem 2 professores, né, que têm trabalhado. O Wilson Vieira trabalha justamente com a terceira e quarta onda, e eu tenho pego muito os conceitos de resistência do David Burns, né, do Albert Ellis, e tenho trabalhado também, mudando um pouco a lógica de trabalho da terapia cognitiva. Mas são 2 no Brasil que trabalham com isso. O restante, ninguém toca mais no assunto. Então você não vê outras pessoas tocarem no assunto, tá? Então a gente tem uma TCC ainda, uma visão de TCC no Brasil muito atrasada, apesar de existir todo um jeitinho brasileiro de atender que até se aproxima do que é a TCC na atualidade. Até a gente tem uma aproximação, mas teoricamente ainda é muito atrasado. E se você trabalha meramente com a TCC de Beck, você está atrasado 40 anos, a TCC tradicional de Beck, porque existe uma nova TCC de Beck. Você sabia, Mari? Existe uma outra TCC de Aaron Beck. Não sei se você já tinha ouvido falar. Que Aaron Beck, ele mudou tudo, tá? Mari, inclusive, esteve com Aaron Beck. É a única pessoa aqui, eu acho que uma das poucas do Brasil que esteve lá com o Aaron Beck, tá? E o próprio Aaron Beck tem mudado muita coisa sobre os conceitos de TCC. Ele criou uma nova abordagem, uma nova lógica, certo? De como realmente trabalhar os conceitos cognitivos comportamentais, principalmente para casos desafiadores e, em especial, esquizofrenia. Mas, assim, claramente, para mim, no meu ponto de vista, claramente é uma condição que se aplica a transtorno de personalidade também, tá bom? Então, na verdade, isso aqui é uma convocação, pessoal, à inovação, modernização e atualização da TCC, certo? É uma convocação para que todos nós possamos inovar e fazer realmente uma TCC diferente. A gente realmente se envolver nesse processo, tá bom? Isso aqui foi uma foto de uma viagem que eu tive agora recentemente, foi onde eu descobri que eu estava atrasado pelo menos 10 anos, né? E aí eu descobri que eu já estava atrasado. Isso foi uma viagem que eu fiz agora para Califórnia. Eu estava no LinkedIn, eu fui pro LinkedIn, passei um dia lá estudando, e aí eu tive acesso a muita informação. Depois eu tive um dia de curso de CTR, e aí no CTR eu não podia tirar foto, eles não permitiram que eu tirasse, e aí realmente vou descobrir muita novidade, muita coisa nova sobre essa nova lógica da TCC. Então a foto do LinkedIn, para provar que eu fui, está aí, certo? E lá eles já trabalham, lá por exemplo, eles trabalham muito com DBT, terapia cognitiva dialética, né, que tá, agora deu um boom de terapia cognitiva dialética lá nos Estados Unidos, e até na série do Hulk, agora, eles estão falando muito de DBT. Então, de repente, os Estados Unidos descobriu a DBT. Eles começaram a falar sobre isso também. Estão falando mais de DBT, inclusive de TCC. Então, vamos começar para valer. Fui para Disney não. Né? Eu tive nem tempo de ir em parque. Na verdade. Eu fui fazer uma viagem, foi uma viagem. Eu sempre tive muita vontade de conhecer a Califórnia. Aí eu fui conhecer a Califórnia e aproveitei que eu estava lá para dar uma estudadinha, né, Paulo? Então fui estudar um pouquinho para saber, para me medir. Eu queria saber onde é que eu estava comparativamente a eles. Aí descobri que, como eu disse, que eu estava atrasado pelo menos 10 anos. Ó, eu faço assinatura do Procognitivo e o último volume foi DBT. Mari, mas ele já fala em terapia cognitiva baseada em processos, ou fala em CTR, ou ainda não? Eles já estão falando sobre essas coisas? Ainda não, né? Como eu disse, só existe um professor no Brasil que fala sobre isso. Existe uma única pessoa no Brasil que fala sobre isso, tá? E aí eu tenho estudado para poder tentar trazer um pouco disso para vocês também. Tá bom? Opa. Então vamos continuar. Então a TCC atual se divide em ondas. Todo mundo aqui já ouviu falar nas 3 ondas da terapia cognitiva. A primeira onda, ela surgiu ali por volta de 1950,
que ela foi derivada dos estudos de Pavlov, né? Pavlov, grande psicólogo, né? Todo mundo aqui estudou Pavlov, um grande psicólogo, não é isso mesmo, pessoal? Sim ou não? Pavlov não é psicólogo. É não, Karen. Pavlov não sabe nem, não tem nem ideia do que é psicologia. Pavlov, ele é fisiologista, certo? Assim como Skinner também não é psicólogo. Skinner é formado em letras. Entendeu? Essa turma do behaviorismo, tirando o Watson era psicólogo mesmo, mas Skinner e Pavlov, eles eram, Skinner era formado em letras e Pavlov, ele era fisiologista. E Skinner, ele só se tornou doutor em psicologia, ele tem doutorado em psicologia, mas é formado em letras, porque ele teve um processo depressivo. E o psiquiatra dele orientou que ele fosse se ocupar, e ele resolveu fazer um doutorado para poder se ocupar. E aí se tornou a maior referência americana em psicologia, né? Apesar de não ser psicólogo. E Skinner, ele voltou no final da vida a querer escrever livros. E aí ele escreveu o Oden Chu, que é uma obra literária, que é o mundo mágico, o mundo perfeito do reforço positivo. Não é isso? Então surgiu, principalmente ali com Volpe, uma abordagem onde ele usava os princípios comportamentais desenvolvidos por Pavlov inicialmente, para poder realmente fazer modificações comportamentais em pacientes. Então, a primeira onda da terapia cognitiva foi o uso desses conceitos comportamentais em processo terapêutico, que nem foi desenvolvido por Pavlov. Pavlov nunca atendeu ninguém na vida dele, nem foi desenvolvido por Skinner. Skinner foi outro que nunca atendeu ninguém. Skinner não sabe nem como é um consultório de psicologia, né? Agora, Volpe, Lázaro, essa turma, não. Essa turma, eles realmente vieram a atender, a fazer atendimento psicológico, né? E aí eles fizeram essa tradução do conceito em termos comportamentais. Eles vieram realmente pegar esses conceitos comportamentais e colocar no processo de modificação de pacientes. A segunda onda foi Aaron Beck, também psicólogo, não é isso? Pessoal, Aaron Beck é psicólogo ou não é? Isso. Ele é médico, é psiquiatra, né? Extremamente influenciado pelo comportamentalismo, não foi? Vamos lá, é quiz aqui agora. Psicanálise. Matheus só tá dando bola dentro. Psicanálise, Matheus. Ele foi influenciado, ele era psicanalista. E na condição de pesquisador, porque geralmente o pessoal da medicina ela tem uma veia empírica muito forte, ele quis provar que os conceitos psicanalíticos eles eram verdadeiros. E ele criou uma pesquisa para mostrar a eficácia da psicanálise no processo depressivo. E, segundo Beck, não encontrou. E aí ele criou uma própria teoria, que aí veio a ser a primeira terapia cognitiva. Mas a segunda onda, ela foi, nos Estados Unidos, ela foi influenciada mais por Albert Ellis, inclusive, que pelo próprio Beck. Né? Então, essa lógica da influência do pensamento, que aí é a segunda onda, a influência, o pensamento exercendo influência sobre a emoção e sobre o comportamento, veio de Beck. Ok? E a terceira onda, ela surge como um movimento de oposição a alguns conceitos iniciais desenvolvidos pelo Beck e pelo Albert Ellis. Então é uma oposição a esses conceitos aqui, que aí o principal nome, o nome que realmente se fortaleceu nesse conceito foi o Stephen Hayes, porque ele criou a ACT, não, a ACT, na verdade. Ele criou a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e ele questionava um conceito específico do Beck, que era o seguinte: o Beck ele dizia que a gente precisava ressignificar, a gente precisava mudar o nosso pensamento. Enquanto que o Stephen Hayes diz que assim, a questão não é essa, a questão é um processo de flexibilização. E aí ele criou a primeira ideia de terapias contextuais. Então, o que é uma terapia contextual? É que esse pensamento aqui ele tem um contexto histórico, ele tem uma linha histórica que justifica o fato da gente ter esse pensamento. É isso que ele vem a falar. E ele começa a se opor, e ele começa a brigar fortemente com o Stephen Hoffman, tá? Que é um outro teórico, tecicista, que defendia fortemente a TCC, e eles começaram a brigar durante muito tempo, e aí o Stephen Hayes, ele começou a fortalecer a ideia da terceira onda. E a partir desse movimento, né, dessa quebra de paradigma,
com o Aaron Beck, surgiu uma série de abordagens de terceira onda. Vale salientar, boa noite, Matildes, tudo bem? Vale salientar que, mesmo com essa oposição ao conceito de Beck, elas não são vistas exatamente como abordagens distoantes, né, como às vezes acontece na psicanálise. Então, rompe com Freud, e aí se tornam duas abordagens diferentes. Elas, na maioria das vezes, não vou dizer que totalmente, né, e existe discrepância, mas na grande maioria das vezes, elas são entendidas como terapias complementares. Então, assim, ela não quebra com Beck, não diz assim, o que Beck escreveu não presta para nada. Não. O que Beck escreveu é de extrema importância, mas a gente tem aqui complementações, porque Beck não podia ter pensado em tudo, assim como Freud também não pode ter pensado em tudo, né? Então, nenhuma abordagem ela consegue ser exatamente completa. Então, Beck conseguiu dar uma excelente contribuição aos conhecimentos, e aí outras linhas de trabalho começaram a ter visões diferentes a partir daí. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui sobre esses conceitos? Então, as 3 ondas em terapias comportamentais e cognitivas compreendem as principais abordagens terapêuticas desenvolvidas ao longo de décadas, envolvendo a junção de estudos do comportamento, né, do comportamento das pessoas e da maneira como elas percebem, aprendem e recordam e pensam. Então, isso aqui é uma onda. A gente fala em onda é esse grupo de pessoas que começa a defender uma causa, uma lógica. Então, compreensões ou como é que o processo terapêutico funciona. Então, aqui a gente tem uma onda. O que é que há em comum? O que é que há em comum entre o que é de diferença, na verdade, entre a primeira onda, a segunda e a terceira? A primeira onda ela tem uma leva mais de modificação de comportamento. Então, os princípios é de modificação do comportamento. A segunda onda são terapias mais racionais. Então, a razão exercendo influência sobre a emoção, né? O pensamento influencia a emoção, influencia o comportamento. Se eu mudo o pensamento, eu mudo o restante. Então, uma linha de trabalho mais racional. Enquanto que a terceira onda, ela vem mais com a pegada muito mais focada no vínculo terapêutico, né? E de terapias contextuais. Então, se você for ver, isso é uma interseção que há entre as várias terapias de terceira onda, um foco na relação. Então, a relação como sendo realmente de uma compreensão muito mais relevante, muito mais importante, né? Que essa relação é que é que faz o processo de modificação da conduta, do quadro do paciente ser modificado, ok? Então, existe mais essa compreensão e mais essa linha de trabalho. A primeira onda teve início em 1950, ficou marcada pelo começo da aplicação clínica da psicologia comportamental, como eu tinha comentado, né? Na época, a principal teoria considerada era do Pavlov, que tratava do papel do condicionamento, que tratava do papel do condicionamento fará diferença na sua vida. Tem um errinho aqui de digitação, tá? Já a segunda onda foi marcado, né, pelo Ellis, como eu tinha dito, e Beck também ganhou destaque, e aí ele criou a TREC, e são duas abordagens muito parecidas, a TREC e a terapia cognitiva do Aaron Beck. E sempre com a mesma lógica, né, o pensamento, as influências sobre as emoções e sobre o comportamento, tá? Ele acreditava que o comportamento dos indivíduos era influenciado por tendências inatas e adquiridas, e que as crenças básicas precisavam ser monitoradas e desafiadas pela forma constante para a manutenção da saúde emocional. Então a gente monitora e modifica, e aí a gente tem realmente a mudança do quadro clínico do paciente. E a última das 3 ondas em terapias comportamentais e cognitivas, a terceira onda, surgiu a partir dos anos 90, tá? Mas o primeiro artigo realmente sobre o assunto, a oposição surgiu nos anos 90, mas o primeiro artigo realmente ele veio em 2003, com o Steven Hayes, que é esse senhor simpático aqui. Certo? É uma abordagem empírica e foco principal na sensibilidade ao contexto e às funções dos fenômenos psicológicos. Enfatizando táticas do mundo contextual e experimentais, ela engloba diversos modelos de intervenção, como a ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. Que a ACT, ela diz o seguinte, pessoal, que um dos grandes problemas da maioria das pessoas que levam ao sofrimento psicológico é a não aceitação. E assim, tem coisas na vida que você não tem como não aceitar. A morte de um ente querido, por exemplo, certo? O não aceitar, ele só leva sofrimento dobrado. Então, você sofre 2 vezes. Você sofre pela perda do ente querido e ainda sofre pela não aceitação da condição. E ele fala que a partir do momento que você aceita
e se compromete com o processo de mudança, aí é onde ele vai falar de flexibilização cognitiva, ele fala que o resultado é muito bacana. Diego, o que é que você acha? Olha, em prática clínica eu vejo isso funcionar muito bem. Muito, muito bem mesmo. Então, eu falo muito, principalmente para pacientes TEPOC, transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, eu falo muito em flexibilização do pensamento. Eu falo demais para eles, né? E funciona super bem. Então, à medida que a gente consegue fazer com que o paciente flexibilize a sua forma de pensar, a gente tem um resultado bem bacana no processo terapêutico, tá? Vale salientar que, independente de ser de primeira, segunda ou terceira onda, existe algo em comum que permeia essas três ondas, que é ser processos psicoterápicos baseados em evidência. O que é isso? Eles precisam de uma comprovação acerca das ferramentas, né, dos processos que foram desenvolvidos, das estratégias técnicas que foram desenvolvidas, tá bom? Então, a ECT, a terapia de esquema, a TCC básica, ela tem processos e intervenções. E essas intervenções elas são submetidas a experimentos. E aí é necessário uma comprovação de que de fato isso funciona na realidade. Então é feito estudos randomizados com a população para saber, né, com pacientes de modo geral, para saber se de fato isso funciona. Eu não sei se já ouviram falar num pesquisador chamado Vicente Caballo. O Caballo, ele teve Natal em 2014 e eu tive com ele. O Caballo não atende. O Caballo ele é pesquisador da TCC, mas ele não faz atendimento psicológico. E ele é bem assim, é bem a coisa do, poxa, terapia cognitiva para transtorno de personalidade paranoide. Ele fala, não tem comprovação. Então, ele é até meio seco. Poxa, mas eu percebi isso, aquilo no atendimento clínico. Ele diz, olha, você pode intuitivamente ter conseguido alguma coisa, mas a gente não tem comprovação exatamente para isso. Então, é interessante que você escreva um artigo científico para poder as pessoas testarem e tal. Então, é uma vertente bem científica dos processos psicoterápicos, tá? Essa aqui é a lógica, em especial, das ondas, né, das psicoterapias. Elas têm que ser baseadas em evidência. E aí, a terceira onda da TCC, ela tem alguns princípios. Então, vamos lá. Compartilham, tá? Deixa eu botar aqui que aí vocês conseguem ver melhor. Compartilham pressupostos da TCC e se utilizam de suas técnicas. Então, como eu tinha dito, ela não questiona, ela não diz que a TCC não funciona, não presta, né? Ou qualquer coisa parecida. Olha só, Glaucio. Uso integrado de técnicas da gestalterapia, aceitação e outras escolas de psicoterapia. Então, a terceira onda aceita a integração de informações de outras abordagens. Tem que cumprir dois critérios, basicamente. Tá? Precisa se adequar ao modelo e precisa de comprovação científica. Os critérios, basicamente, são esses dois. Então, eu posso falar de resistência, mas você tem comprovação científica da existência de resistência terapêutica? Então, se eu tiver essa comprovação, eu posso falar sobre isso. E outra coisa, Cláudia, eu conheço pouquíssimos terapeutas que trabalham de maneira sistemática ou que estruturam sessão, né? Eu costumo dizer que na TCC, mesmo a clássica, aqui no Brasil, a gente tem passos a seguir. Temos etapas a cumprir, certo? Mas não necessariamente a gente vai ter aí uma lógica extremamente rígida de atendimento. Isso não vai acontecer, tá bom? Estimula as pessoas a falarem... Opa, aqui tem um errinho. Tá? Tem um errinho aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui eu peguei de outro slide, acabou ficando aí sem querer. Desenvolveram técnicas e conceitos próprios de cada uma delas. Então, assim, cada abordagem, ela vai ter conceitos e técnicas próprias de cada um. Então, a ACT vai ter conceitos e técnicas próprias, a terapia de esquema vai ter conceitos e técnicas próprias, mas continuam bebendo da TCC. Continua usando como referencial a terapia cognitiva. É a mola mestre, né, de todas essas outras abordagens. Então, desenvolve técnicas e conceitos próprios de cada uma delas. Fundamenta-se nas ciências cognitivas, neurociência, na análise do comportamento e em teorias como terapia, na verdade, teorias evolucionistas e até mesmo teoria do apego e psicodinâmica. Olha só, olha a fundamentação. Ela vai de ciências cognitivas, behaviorismo até, né, John Bowlby, aqui no caso, por exemplo, que é psicanalista também. Então, desde que, aí mantém o conceito, desde que a gente tenha fundamentação científica
para isso. E John Bowlby está mais do que provado cientificamente. A lógica do John Bowlby é extremamente bem aceita na terceira onda, né, e nas terapias cognitivas. E o uso de mindfulness também, né, uma outra linha de trabalho que também é utilizada. Então, isso aqui são alguns conceitos que definem a terceira onda. E, acima de tudo, isso é uma terapia de base contextual, certo? Então, a gente vê a relação daquele pensamento ao seu processo histórico, ele não é um pensamento solto, ele tem uma relação com a sua história. Quando eu digo eu sou um fracasso, eu tenho uma história que me levou até aquela crença, eu tenho um contexto que me levou até aquela crença, e essa crença ela foi funcional algum dia. Se ela está aí, é porque ela foi funcional. E quando ela é disfuncional, significa dizer que ela perdeu a função. Ela foi funcional um dia, você se adaptou a ela, e com o passar do tempo ela vai se tornando disfuncional. Ela perde a função porque o seu ambiente ele muda. Tá? Bem, de uma lógica até bem comportamentalista. Essa lógica aqui que eu estou citando agora para vocês. Tá bom? Mas que para mim faz total sentido. Então, uma pessoa que passou por abuso sexual, ela vai desenvolver crenças referentes a esse processo, né? Homens não são confiáveis, eu não posso sair sozinha, o mundo é cruel, o mundo é mau, e assim por diante eu vou sendo influenciada por isso. Então tem um contexto que leva aquele pensamento. O mundo, de repente, ela não passa mais por nenhuma situação de perigo, ok? Mas ela continua mantendo aquela linha de pensamento. Então ela tem aqui uma lógica disfuncional, perdeu a função. Tá? E algumas referências da terceira onda, da atualidade. O Stephen Hayes, né, que é realmente o precursor, ele é o cara que engatilhou todo o processo. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de psicologia, eu li uma entrevista dele na Veja, e ele já questionava tudo da TCC naquela época, isso acho que foi em 2005, 2006. Ele questionando muita coisa da terapia cognitiva. E nesses questionamentos, assim, eu lembro que eu fiquei chateado com ele, fiquei com raiva dele, porque eu era TCCista e ele estava questionando tudo, apesar dele falar que ser de uma abordagem cognitivo-comportamental. E depois eu comecei a compreender um pouco da lógica dele, e para mim a lógica dele começou a fazer muito sentido. O Stephen Hoffman, que era quem brigava com ele, os dois brigavam muito, então um escrevia artigo contra o outro o tempo todo, certo? E o Jeffrey Young, ele é o pai da terapia de esquema. Dizem as más línguas que ele e Beck não se davam tão bem assim. Tá? O Jeffrey Young criou a terapia de esquema, que é uma terapia também de base cognitivo-comportamental, mas que sofre influência da psicanálise, sofre influência da Gestalt, de várias abordagens também. Só que o Beck, tá? Quem estuda resistência terapêutica, na resistência terapêutica, a gente vê sobre isso. Ele tem um conceito de resistência esquemática, que é muito parecido com a terapia de esquema do Jeffrey Young. Dizem as más línguas que o Jeffrey Young andou pescando muita coisa da teoria do Beck, de resistência esquemática. Tá? Assim como o Skinner também pescou do Thorndike, também, que foi quem criou a teoria de tentativa e erro, né? E aí o Skinner pegou e desenvolveu. Então o Jeffrey Young fez algo muito parecido. Ele pegou a teoria da resistência esquemática de Beck e desenvolveu também. Aí diz que Beck tem umas certas mágoas do Jeffrey Young. Tá? Então, de tudo isso, desse movimento que começou a surgir contra a lógica racionalista de Beck, surgiu algumas abordagens. Então vamos a elas. Terapia de esquema, do Jeffrey Young. Terapia de aceitação e compromisso, do Stephen Hayes. Terapia metacognitiva, né, que não foi exatamente o motivo pelo qual eu botei o nome da minha clínica de metacognitiva, mas eu fiquei muito feliz de saber que existe uma terapia com esse nome. Tá? Então, terapia metacognitiva, que ele faz uma relação entre o se debruçar sobre seu próprio pensamento, que é uma coisa que a própria terapia de Beck faz. Então, esse ato de se debruçar sobre seu próprio pensamento, peraí, por que eu pensei isso? Por que realmente eu acredito nisso? Então, isso é metacognição. Quando eu tomo consciência de um pensamento meu, eu me debruço sobre isso, eu fico aqui analisando esse processo, eu chamo isso de metacognição, tá? Que foi aí que eu tirei o nome metacognitivo. Terapia da compaixão, FAP, psicoterapia funcional analítica, é uma terapia de base comportamental, que ela tem um foco muito forte na relação terapêutica também.
Basicamente, a FAP, ela chega a ser, do meu ponto de vista, assim, ela chega a ser dura, mas ela é extremamente eficiente. Ela é um processo psicoterápico onde o processo de reforçamento e punição ocorre no consultório. Então, o terapeuta, ele é agente de reforço e punição do paciente. Se ele tiver que dizer algumas verdades para o paciente, ele vai dizer, tá bom? Mindfulness, que Mariana trabalha aqui. Terapia de modificação do viés atencional. Terapia comportamental dialética. A terapia comportamental dialética da Marsha Linehan, ela é a que eu disse que vem ganhando grande notoriedade no mundo, na atualidade, né, porque ela trabalha basicamente com modificação de intensificações emocionais, em especial para transtorno de personalidade borderline. Ela surgiu com uma terapia focada no tratamento de transtorno de personalidade borderline, tá certo? E hoje ela está sendo feita pesquisas para outras áreas também, né, para outros quadros clínicos. Terapia dos esquemas emocionais e terapia cognitiva processual. Essa aqui é brasileira, é do professor Erismar Reis. Eu não sei se vocês já usaram, quem é TCCista já usou uma técnicazinha, que ela funciona como se fosse um julgamento, um processo, né, jurídico, onde muito comum para pessoas que se culpam. Então a gente usa a terapia cognitiva processual para poder lidar com esse perfil de paciente, tá? Que se culpa bastante. Então, qual o rumo da TCC no momento, tá? Então temos aqui a ACT, que foi criada ali em 2003, né? A DBT, que foi criada... Conheceu, né, Paula? Você teve aula com ele, Paula? Então a DBT também, né, Mindfulness. E qual o rumo agora? Porque a gente entrou numa lógica muito parecida com a da própria psicanálise, foi surgindo abordagens diferentes, né? Então tinha TCC, surgiu terapia de esquema, a ACT. Então assim, epa, e agora? A gente vai para onde? Com esse monte de abordagem novamente. Então, eu suponho que alguns colegas aqui, que de repente trabalham com terapia de esquema, fazem uso de algumas abordagens. Teve na PUC, né? A PUC tem trazido esse pessoal. Então, que rumo a gente vai tomar a partir de agora? E aí, pessoal, existe uma cisão na terceira onda. Existia uma cisão, né? Do Hoffman com o Reis, tá? Como eu disse, eles brigavam o tempo todo. E aí eles começaram a se dar conta que isso, na verdade, é uma grande bobagem, é uma grande besteira. E eles resolveram se juntar. Passaram, acho que 20 anos, um dando alfinetada no outro, e de repente decidiram se juntar. E aí eles criaram, eles brigaram pela hegemonia do desenvolvimento das abordagens cognitivo-comportamentais durante muito tempo, tá? E aí eles resolveram sentar e criar uma lógica, não é uma abordagem, que aí isso aqui é a quarta onda da terapia cognitivo-comportamental. É uma nova proposta, uma nova ideia de como lidar com os processos terapêuticos, que muitos dizem que é o futuro dos processos psicoterápicos, tá? Que é a terapia cognitiva baseada em processos, na verdade, ok? E a lógica da terapia cognitiva baseada em processos, a lógica da terapia cognitiva baseada em processos é a lógica de que todo processo que é científico e tem o fim de gerar o bem-estar do paciente poderá ser usado. Então, é uma proposta integracionista, né? De você poder fazer uso de uma infinidade de abordagens que você tem domínio sobre elas, do qual você consegue identificar qual o processo que está sendo afetado ali no paciente naquele momento e poder escolher se é DBT, se é ACT, se é terapia de esquema, você pode escolher independente da abordagem, com duas exigências. Tem que fazer parte do modelo, né? E precisa ser científica, basicamente. Então, não vai importar... Pois é, Mari, eu sempre disse isso, né? Aí chega eu fico bobo. Então, porque, na verdade, pessoal, é aquilo que eu disse no início da aula. O processo, ele funciona independente de qualquer coisa. Tá? A ativação dos processos cognitivos, eles são independentes de se eu acredito ou deixo de acreditar, ele só acontece. O processo de resistência, ele acontece ponto. Entendeu? Então, independe
de se o Reis acredita ou deixa de acreditar, ou ativação do pensamento, do processo esquemático, ou qualquer coisa, ele simplesmente acontece. E aí, essa é a proposta. Então, surgiu uma nova proposta a partir de agora, e aí eles dizem que isso sim será o futuro das psicoterapias. Mas existe lógica para a terapia cognitiva baseada em processo. Existe toda uma lógica para você fazer o uso dela, tá bom? Mas, assim, eu vou ser muito sincero, na minha prática profissional, eu basicamente já me considero um terapeuta baseado em processo, porque, pelo menos, partindo para TCC, ACT e processo de resistência, né, trabalho com pacientes resistentes, eu uso aquilo ali que vai realmente fazendo sentido para mim. É tanto que no curso de resistência terapêutica, no QRT, eu uso muito um conceito que é o cinto de utilidades do Batman, que basicamente eu tenho aqui as ferramentas que eu posso utilizar, eu uso em conformidade com o processo terapêutico. A terapia cognitiva baseada em processo, ela tem também uma outra coisa que é interessante, que foge das lógicas tecicistas tradicionais. Eu falei que a terapia cognitiva é uma terapia de base científica, né? Então eu faço aqui estudo com muita gente. E ele defende o seguinte, ele disse, olha, e no processo terapêutico, eu não tenho como replicar exatamente um estudo científico, então não tem como ser a mesma coisa. Então, é muito provável que aquilo que você usa individualmente no seu consultório não vá bater com um estudo randomizado. Então, se você entende de processo, você entende ali de qual o problema que está acontecendo e que estratégia vai funcionar melhor com o seu paciente, você pode fazer uma adequação e uma adaptação. Então, eu deixo de ter um processo de pesquisa meramente científico e eu passo a fazer uso de maneira individualizada para aquele sujeito, certo? Então, eu passo a focar nele, o meu processo psicoterápico. O que tem que ser, o que é para ser, né? Então, o foco direto ao paciente. Então, eu posso fazer uso de estratégias, de repente, que ainda as estratégias elas não têm ali uma validação muito clara para determinado quadro clínico, porque por um motivo muito simples, o foco não é no quadro clínico, o foco é no paciente. E na terapia cognitiva baseada em processo, ela fala isso o tempo todo. O foco não é terapia para fobia, não é terapia para ansiedade, é terapia para o seu paciente. E você vai adequar os processos ao seu paciente. E essa é a lógica, é isso que ele traz. Tá bom? Então, a terapia cognitiva comportamental baseada em processo não é uma abordagem específica, estou deixando claro, pessoal, não é uma abordagem, é uma compreensão, é uma lógica, mas sim uma proposta ambiciosa de fim das terapias nomeadas, olhando para aquilo que funciona e transformando a psicoterapia em uma ciência baseada em processos mentais envolvidos nas diversas psicopatologias. Então, eles defendem que daqui a, sei lá, 20 anos, ninguém vai dizer assim, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, ou eu sou terapeuta de esquema, você vai ser terapeuta, ponto. Com todo o conhecimento, toda a estrutura de informações validadas que você tem, que você vai poder fazer uso. É isso que a terapia cognitiva baseada em processos defende. Eu dizia isso quando, Mari? Qual era o ano que eu falava isso? 2014, né? 2013, eu acho. 2015. Realmente, eu me lembro de falar. Então, pergunta a ser respondida, pergunta que na terapia baseada em processos a gente precisa responder. Quais processos biopsicossociais centrais devem ser direcionados ao cliente, tendo em vista tal meta em tal situação e como podem ser mudados de maneira mais eficiente e eficaz para poder ajudar o meu paciente? Então, que processo é esse que eu posso usar no processo terapêutico com ele, de modo que de fato seja mais eficiente para ele, certo? E não necessariamente é o que o estudo me diz que é mais eficaz. Se essa linha de trabalho, se a DBT só funciona para transtorno de personalidade borderline, então eu não posso usar para mais nada. Então não é por aí. Essa não é a lógica, tá? A lógica é que eu posso adequar, posso fazer adequação e posso tentar verificar a eficácia do processo. Tá bom? Porque o foco é no paciente. Então, uso contextualmente específico de processos baseados em evidências, ligado a procedimentos baseados em evidências, tá? Então, conheça aqui o processo baseado em evidência e o procedimento baseado em evidência para ajudar a resolver os problemas e promover prosperidade de pessoas específicas. Então, eu quero que a pessoa desenvolva o bem-estar, certo? E aí eu tenho aqui os processos que eu posso fazer uso
independente da linha teórica, se é DBT, se é ACT, se é terapia cognitiva e assim por diante. Ok? É muito comum, é engraçado que às vezes, nesses anos como terapeuta, é engraçado que às vezes é como se, eu noto que às vezes liga aqui um modo comportamentalista, ou liga um modo terapeuta de resistência, ou liga um modo terapeuta cognitivo, né? Ou liga o modo ACT. Então, eu noto que de vez em quando parece que eu mudo a postura, parece que eu mudo a lógica de raciocínio dependendo do paciente, porque eu entendo que parece que aquilo ali funciona melhor com aquele paciente. É bem a lógica da terapia baseada em processos. Contraste com os tratamentos focados em síndromes. Uma outra quebra da terapia baseada em processo é quebrar com essa coisa de terapia focada em síndrome. Eu comecei, tem um autor que eu adoro de paixão, a literatura dele, que é o Robert Leahy, que inclusive é um dos autores das terapias de resistência terapêutica, né? Também. E o Robert Leahy, eu comecei a ficar apaixonado pela literatura dele, porque ele foi um dos primeiros autores a quebrar com essa lógica de terapia cognitiva para TAG, né? Ansiedade generalizada, terapia cognitiva para síndrome do pânico. Ele não escrevia nesse sentido, ele escrevia baseado no padrão esquemático do paciente. Então ele escrevia assim, tipo, um livro de TAG. Ele escrevia preocupações com finanças, preocupações com amor, preocupações com... E ele foi nomeando desse jeito, e aquilo ali para mim fez sentido demais, certo? Então fez muito, muito sentido. E aí eu comecei a realmente me debruçar sobre os livros do Robert Leahy, e de fato são maravilhosos, esse material dele. Então, a terapia baseada em processos visa processos derivados teoricamente apoiados empiricamente, que são responsáveis pela mudança positiva. Outra característica, o foco no positivo e não no negativo. O foco justamente na estrutura positiva do paciente, né? Promover o bem-estar dele. É a nossa visão que a abordagem baseada no processo é a chave para o futuro do cuidado baseado em evidência. Então, eles defendem que essa lógica aqui é a lógica que vai estar em evidência nos próximos 10 anos. Eu li terapia de esquema pela primeira vez na minha vida, acho que foi em 2011. E era assim, aquela coisa assim, muito distante, ninguém falava muito de terapia de esquema. A gente assim ouvia muito rasteiramente. Hoje a terapia de esquema é um mundo, né? O que é que você está chamando de transdiagnóstico, Mariana? Exatamente. Você também escreva o que você está chamando de transdiagnóstico, que aí eu me posiciono. Tá? Então, como funciona? Deve-se distinguir os processos terapêuticos subjacentes dos procedimentos terapêuticos que são utilizados no tratamento. Eu faço essa distinção, tá? Procedimentos terapêuticos são as técnicas ou métodos que um terapeuta utiliza para alcançar o objetivo do cliente com o tratamento. Tais metas não são balizas estáticas, podendo mudar conforme o tratamento progride. Então, eu posso fazer modificações da estratégia. E geralmente a terapia é direcionada para atender múltiplos objetivos, que muitas vezes podem ser organizados em hierarquia, dependendo da prioridade, imediatismo, dificuldade ou dimensões relacionadas. É uma terapia aberta, livre, que você simplesmente pode fazer uso da ferramenta que é adequada para poder ajudar o seu paciente. Não importa de onde ela vem. Essa aqui é a lógica da terapia baseada em processos. Tá bom? Diego, e a CTR, porque eu tenho falado muito de CTR, pessoal, que foi o que eu aprendi lá nos Estados Unidos e me apaixonei. A CTR, ela está muito vinculada à terapia baseada em processos. Né? Eu ainda não consegui ler sobre qual é a conexão exata entre as duas. Eu estou lendo CTR, apenas li terapia baseada em processos, mas eu sei que elas têm uma interação, até porque a lógica é muito próxima, muito parecida. Então, é um novo processo terapêutico desenvolvido por Beck. Foi o último livro que ele escreveu antes de morrer. Então, antes de falecer, foi a última literatura, mas o Instituto Beck continua desenvolvendo os estudos em CTR. Ela é uma terapia específica, né? Porque as pesquisas são direcionadas para isso, para quadros clínicos graves, certo? Então, o foco é exatamente esse. Só ajeitar aqui. Então, o foco é exatamente esse, é quadros clínicos graves. Então, em especial,
ele faz referência, pelo menos na literatura, a pacientes com esquizofrenia, por exemplo, mas eu já uso para pacientes com transtorno de personalidade e funciona super bem a lógica, inclusive é extremamente parecida com os conceitos que eu uso no QRT. Tá muito, muito parecido. Então, o objetivo é colocar o paciente no que eles chamam de modo adaptativo. O que eles dizem? Eles dizem que durante muito tempo, isso o próprio Beck fala isso, durante muito tempo, a terapia ela foi focada em quadros clínicos, certo? Então, a gente está muito focado nos pensamentos negativos e muito pouco em pensamentos positivos, ou na lógica sadia do paciente. E eles defendem, a partir de agora, que a gente tem que começar a focar no lado sadio, porque é daí que a gente consegue evoluir o paciente. Você não tem como evoluir o paciente daquilo que não está sadio. Você só pode evoluir do aspecto sadio. E o que é terapêutico, segundo Beck, nem sempre é um processo terapêutico. E aí, no material que ele escreveu, deixa eu só pegar aqui, eu estou até com um livro aqui, deixa eu ver se está fácil. Então, ele traz. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Meus filhos colocaram aqui um bocado de coisa em cima do material, não está aqui. Tá? Opa. Então, é esse material aqui, CTR. Ok? E aí ele traz aqui na literatura um caso de um paciente aonde o que foi terapêutico, no caso era um paciente internado, né, um paciente esquizofrênico, e o que foi terapêutico no tratamento desse paciente foi fazer bijuteria. E aí você pode pegar qualquer coisa relativa aos valores do paciente para poder progredir ele clinicamente. Dançar, né, fazer bijuteria, rir, qualquer coisa nesse sentido pode ser terapêutico. Que é outra lógica que também eu uso muito nos conceitos de resistência, né? Tem uma frase que eu falo muito, que você tem que focar nos valores do paciente. Então é uma frase que eu uso o tempo todo. E aí, com que fim você faz isso? Você faz isso para colocar o paciente em modo adaptativo, porque ele diz que existe dois tipos de modo. O modo paciente e o modo adaptativo. O modo paciente é aquele, sabe aquele dia que você não está legal, que você não está bem, que parece que todos os seus sintomas estão aflorados, aquele dia é o modo paciente. E tem dia não, que parece que as coisas fluem. Parece que você está melhor, você pensa melhor, raciocina, se sente melhor. Ele chama isso de modo adaptativo. E ele fala que quanto mais as pessoas, quanto mais a gente conseguir ter estratégias para colocar o paciente no modo adaptativo, a gente melhor, né, mais sadio o paciente vai ficar. E que isso só é possível através da conexão entre paciente e terapeuta. Esse processo de conexão, segundo Beck, é o grande diferencial no processo de mudança. Aí eu me apaixonei. Aí eu disse, pronto, encontrei aqui a abordagem que tem praticamente tudo que eu acredito, né? É CTR. E aí eu comecei a me debruçar e comecei a ler a literatura de CTR e fiquei impressionado o quanto que parece realmente com os conceitos que eu trabalho no QRT, tá? Então, foco na conexão e nos valores do paciente, e quanto mais se foca nessa questão, geralmente melhor. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho mesmo, é 1% de tudo que está por vir. Existe toda uma psicologia TCCista que a gente não tem a menor ideia, mas que está sendo desenvolvida. A CTR, em especial, é material agora de 2021, 2022. Né? É muito recente, saído do forno, está quente ainda. Certo? Sem ser por mim, alguém aqui já tinha ouvido falar em CTR? Ou só aqui comigo? CTR é terapia cognitiva baseada na recuperação. Alguém já tinha escutado ou não? Só comigo, né, Bia? Nunca tinha ouvido falar, pessoal. Tá? Então, pessoal, estamos trazendo material muito, muito, muito novo, certo? Que realmente, como eu disse, eu conheço uma única pessoa que trabalha com isso no Brasil. Brasil inteiro, eu conheço um professor que trabalha com isso. Tá certo? Nessa viagem que eu fiz, me debrucei, tive um tempinho para poder realmente estudar, conseguir me vincular a esses conceitos, e realmente a ideia é que a gente possa estar trazendo essas novidades para vocês. Obviamente, o que é que eu acredito? Eu acredito demais que quem se debruçar e quem aprender sobre essas novidades, né, quem tiver domínio sobre essas novidades e realmente estudá-las, fará uma grande diferença na sua vida profissional daqui em diante. Ok? Então, a terceira onda, e eu falo ainda quarta onda,
Eu vou explicar por que eu falo quarta onda, assim, botando umas aspas. Porque eu escuto já as pessoas falarem em quarta onda, mas ainda de uma maneira muito tímida, mas está se falando em quarta onda, sobre essa nova lógica, né? E existe um outro tipo de quarta onda sendo trabalhado lá nos Estados Unidos, que eles chamam de terapia não dual, que eu também vi sobre isso lá nos Estados Unidos, mas é de uma lógica totalmente diferente do que a gente trabalha aqui, que ela é de uma lógica de uma terapia mais espiritual. Aí ela vai no sentido oposto da terapia baseada em evidências, né? Ela vai numa lógica totalmente diferente. Mas é uma terapia de quarta onda, lá se fala nessa terapia de quarta onda, que é uma terapia de uma base mais espiritual. Não me debrucei muito sobre ela, não dá para ler tudo, nem para estudar tudo, mas fiquei bem curioso, na verdade, para entender que lógica era essa. Porque eles falam, o que eles vinham falando é que a gente vem adotando trabalhos acerca de várias dimensões, né? Mas essa questão espiritual ela tem sido esquecida. Então, alguns teóricos têm tentado trabalhar a partir desse viés. Não sei o quanto esse aspecto pode ser considerado científico. Aí eu não tenho realmente domínio para poder estar falando, mas eu estou me debruçando um pouco mais sobre essa quarta onda aqui, que a gente está fazendo referência, tá? Mas também eu suponho que também é uma lógica que vocês nunca ouviram falar na terapia não dual. Mas se vocês botarem em inglês, vocês vão ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estava vendo um curso fim de semana sobre atualização em obesidade e emagrecimento. A professora falou sobre terapia transdiagnóstica, protocolo de Oxford como padrão ouro de tratamento. Entendi que era um olhar mais ampliado. Em vez de focar nos sintomas específicos de cada patologia, busca os fatores comuns que fazem surgir os problemas psicológicos, mas não sei se é assim. Eu acredito que sim, eu acredito que ela trabalha, eu só não tinha visto esse nome ainda, transdiagnóstico, né? Mas acredito que a lógica da terapia baseada em processos é bem por aí. É bem por aí, Mari. Tá bom? Pessoal, como é que foi para vocês até aqui? Então, como é que foi para vocês ver essa nova TCC, essa nova lógica da TCC? Me falem um pouquinho. Muita coisa nova, né? Bom, então vamos lá. Vamos dando aí o feedback enquanto eu vou falando aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. Obrigado, Karen. Gigante, muitas atualizações. Estou vendo que tenho muito feijão com arroz para comer. Matheus, você imagina, eu estou falando de 0,1% dos conceitos, certo? Eu estou falando de nada. De absolutamente nada. Paula, nos cursos que você tem feito na PUC, você tem visto esse conteúdo? Porque eu sei que eles trabalham com alguns profissionais de terceira onda, né? Teve alguma dessas abordagens que é novidade para você ou não? Tem alguma coisa aqui que você entende que é nova para você? Você que Paula está fazendo. Geralmente a PUC tem alguns professores que são autores de livros e tal. Bom, enquanto Paula fala. Bom, pessoal, então esses são os conceitos, alguns conceitos, assim, e eu acho que tem mais pesquisa para vir. Eu estou sempre muito antenado nas pesquisas mais atuais, no que tem de mais novo, para poder estar trazendo para vocês, né? Matheus, só é complicado porque não é algo que chega muito. Torna-se algo de se ficar perdido. Como começar a estudar? Para mim é tudo novo, né? Então, Matheus, eu vou responder sua pergunta agora, tá? Como estudar esses conceitos? Pausazinha para falar do curso de atualização em TCC, certo? E sejam todos muito bem-vindos à Meta Cognitiva. Pessoal, olha só. Quem está junto da gente sabe e vê, né, que essa busca por inovação ela é constante lá dentro da metacognitiva. A gente não para de buscar novidades, tá? A gente está buscando novidades o tempo inteiro. Novidades em termos de estrutura, novidades teóricas, novidades no formato como se atende, entendeu? A gente tem procurado novidades em vários aspectos, tá? Um dos aspectos é justamente o teórico prático. Então, por exemplo, quem faz o curso da Meta sabe que a gente tem muita simulação. Então, você assiste simulação e você participa de simulação. Isso aqui é uma mudança metodológica que a gente adotou, justamente porque nas faculdades a gente nunca teve isso. Mari foi minha aluna, Mari sempre foi uma aluna excelente, mas Mari só começou a atender no 5º ano do curso de psicologia.
porque ela não teve a oportunidade de fazer simulação desde o, sei lá, segundo, terceiro ano, que teria sido extremamente proveitoso para a Mariana, assim como acontece em é, qualquer outra faculdade, né, da área de saúde. Você treina até você desenvolver a habilidade. E o psicólogo não faz isso. Então, lá na Meta, a gente faz as simulações com a maneira da gente poder estar promovendo e desenvolvendo essas habilidades. Tá bom? E aí, deixa eu só ver aqui o que o Paulo escreveu. Estou pensando, vi DBT, terapia cognitiva baseada em processo, né, ACT, psicologia positiva. Você chegou a ver já CTR ou não, Paula? CTR é muito novo. CTR é muito novo mesmo. Assim, algo absolutamente novo, entendeu? É algo que, assim, eu só vi na Califórnia. Aí, quando eu vim para cá, e foi que eu descobri que tinha material em português, mas eu só tinha visto na Califórnia. Então, nem no curso da PUC você viu, né? Esse material. E olha que pra gente é mais difícil, né? Porque os demais atendem normalmente em grupo. E nós vamos sozinhos com o paciente no quinto ano sem experiência alguma. É exatamente isso, Mariana. Então a metodologia ela é desenvolvida justamente para que a gente possa estar treinando, tá bom? Então, pessoal, o curso de atualização em TCC trará o que há de mais moderno nas abordagens cognitivas comportamentais, como vocês viram, tá? Colocando nossos alunos na vanguarda das psicoterapias. Então, a lógica é que, de fato, você esteja extremamente atualizado, certo? E possa, não faça como eu, que fiquei atrasado 10 anos, até descobrir, né, esse mundo novo e realmente começar a me reatualizar, realmente a fazer esse processo de atualização, que é o que eu venho fazendo de um tempo para cá. Então, fiz lá na Califórnia, tenho feito alguns outros cursos, em especial, assim, a maioria dos cursos que eu tenho feito no processo de resistência terapêutica, mas também estamos debruçados agora sobre terceira e quarta onda, e tenho aprendido muito sobre esses conceitos também, tá bom? Então, visamos com esse curso a desenvolver um atendimento de excelência, adquirindo habilidades modernas e exclusivas para tratamento de demandas, tá, típicas e desafios clínicos. Então, a lógica da coisa é que a gente possa estar ajudando vocês a realmente ter um repertório de atendimento que não é típico, um repertório de atendimento que, de fato, foge do que tipicamente os outros profissionais eles têm. É muito comum, às vezes, quando a gente vai fazer simulações lá na metacognitiva, como é que funciona as simulações, tá? Um aluno ele vai atender o nosso ator, né, que também é coordenador, que é Vinícius. Vinícius já sabe qual é o caso clínico, eu explico para ele qual é o caso, por exemplo, e eu vou dizendo para Vinícius situações de problema que ele tem que o paciente, que o aluno tem que enfrentar. Então ele tem acesso, ele está me ouvindo, a aluna não está me ouvindo, e eu vou colocando aqui situações, problemas, que eu sei que ela vai ter que usar uma habilidade específica terapêutica para poder ela conseguir resolver aquela situação, tá certo? É muito comum, principalmente quando a gente simula casos como transtorno de personalidade, a gente pegar alunos que aparentemente são alunos muito desenrolados, tá ok, Mariana, sem problemas. São alunos muito desenrolados, muito desenvoltos, certo? E eles se perderem, porque eu coloco situações realmente para testar a pessoa. Então a gente vai estar ali testando realmente o nosso aluno. E aí a gente vê o resultado disso nas simulações, tá bom? Essas estratégias elas vão ajudar vocês a lidar justamente com casos que são mais complexos. Então, a abordagem de terceira onda, ela surgiu justamente para poder pegar protocolos de atendimento para casos que a terapia cognitiva teoricamente não consegue dar conta. E aí vem aí as abordagens de terceira e quarta onda para poder suprir essas necessidades. Tá bom? A filosofia da metacognitiva, viver dignamente da psicologia, é fazer com que você realmente tenha um protocolo, tenha habilidades diferenciadas e ao mesmo tempo possa viver da psicologia. Então, a gente sempre trabalha em prol do seu crescimento profissional. Então, a gente trabalha para poder oferecer as ferramentas adequadas de atendimento e fazer com que você cresça profissionalmente. A gente tem uma lógica, o nosso curso ele tem toda uma lógica, certo, que a gente trabalha. Desde a teoria, então a gente vai ensinar toda a teoria para vocês, então não é um curso simplesmente teórico, mas a gente vai passar por toda essa teoria que a gente está falando, a gente tem a prática, teremos as simulações de caso clínico, né? Olha só, Cássia fez o nosso curso do QRT,
E ela está dizendo, hoje atendi uma moça, segunda sessão eu identifiquei nela uma agenda oculta, que é um conceito que a gente trabalha no QRT, e aprendi nas simulações do QRT. Foi bacana, não foi, Cássia? É um conceito que faz a diferença. Então, temos aqui a prática, tecnologia. Então, pessoal, apesar de ser um auditório, a gente tem vagas presenciais e vagas online. Quem está em casa consegue acompanhar absolutamente tudo. A gente até então vinha trabalhando com uma lógica onde a gente tinha microfones que a gente passava para os alunos. Agora não, a gente botou um áudio que a pessoa consegue escutar tudo. Então você consegue escutar tudo que está acontecendo, tá? Desenvolvimento profissional. Então a gente vai ter, como eu disse já, eu falo para vocês, a gente vai ter um tópico onde a gente vai falar de desenvolvimento profissional e empregabilidade. A Bia, eu acho que acabou de sair, mas Bia, por exemplo, foi uma das pessoas que fez o nosso curso e virou, não, tá aí, Bia. Virou nossa, passou a trabalhar com a gente, né? Mariana, a mesma coisa também. Então, algumas pessoas a gente tem essa possibilidade. Eu não posso garantir vaga para todo mundo, mas eu posso garantir que é uma possibilidade real, né? Quem está, por exemplo, na neopsicologia, que é onde Bia trabalha, os 7, 8 profissionais que estão na neopsicologia, eles foram alunos nossos ou do curso de formação, ou dos cursos de formação, ou do QRT. Tá? A maioria fizeram os dois, inclusive. Bia, inclusive, fez os dois. Fez QRT e fez curso de formação, não foi, Bia? Então, continuando. Coordenador Vinícius Marques, ele é o nosso coordenador, tá? E ele faz as simulações. Ele é especialista em neuropsicologia. Além está dizendo que em casa, mesmo de casa, se sente, né, como se estivesse presente. Pode, Bia, pode falar, fica à vontade. E uma experiência muito interessante do QRT foi porque eu tentei me preparar. Eu estudava, eu disse, não, estou super preparada. Fui para a simulação, morrendo de medo, mas disse, não, vou tentar. Achei que tinha acertado tudo e no final não tinha percebido uma agenda oculta. Exatamente. E eu fiquei com isso na minha cabeça, que eu não tinha percebido. E uma experiência muito interessante foi uma paciente que eu tive recentemente. Sim. Tudo que eu falava, ela concordava. Tudo que eu falava, ela concordava. Me veio. Eu já passei por isso antes. Veio aquela paciente, né? Relação. Exatamente. E por incrível que pareça, era uma senhora que ela tinha uma agenda oculta. A vida toda dela, ela trabalhou em casa de família e tudo dela era sim, tá certo. E foi quando a gente descobriu em terapia, depois de eu ter sinalizado, olhe, eu sei que você está tentando fazer isso, foi quando ela realmente percebeu a dificuldade que ela tem de dar não por conta dessa trajetória da vida dela, que ela não tinha como decidir nada. E eu ia ficar me desgastando por muitas sessões, ela concordava com tudo ela concordava. E não ia para frente, porque não ia cumprir a função, né, de estar compreendendo sobre sua história, tudo que estava acontecendo, e foi muito interessante. No final, ela terminou e disse, menina, você é inteligente, porque, na verdade, você percebeu? E foi uma experiência muito legal. Eu fiquei, nossa, é nesses momentos o que a gente vê o quanto o material do QRT não é somente enquanto você está estudando, mas ele grava para você levar para a sua prática, e quando você menos esperar, você vai lembrar. Interessante essa situação, porque o que aconteceu com Bia, a simulação foi exatamente isso. Eu era um paciente que concordava com tudo que Bia falava. Tudo que Bia falava, eu concordava. E eu, tá certo, né? Isso mesmo, tal. E aí, quando acabou, eu perguntei, e aí, Bia, como é que foi a sessão? Ela disse, foi ótima. Eu disse, e a agenda oculta? Ela disse, que agenda oculta? A agenda oculta. Ela disse, não percebi, não. Eu falei, pô, tem uma agenda oculta aí atrás. Não foi, Bia? E Bia peguei Bia desprevenida, que ela estava achando que realmente a sessão tinha sido ótima, e a sessão não tinha sido, na verdade, tinha sido boa, mas não tinha sido, tinha um detalhe que tinha escapado. E isso foi interessante, porque eu tinha muito medo de errar. E descobri que tinha um fator a qual eu não tinha observado, foi muito importante para o meu crescimento pessoal, de entender que o erro, ele realmente, ou vai ter questões que vão passar despercebidas, mas está abrindo o olhar, está estudando, está
se atualizando é essencial para estar trabalhando também a melhora da psicoterapia, da conversa, do manejo. E foi quando, mais uma vez, eu entendi que o errar, ele também vai fazer parte. E isso foi muito confortável, porque eu achava que eu ia ser muito julgada, que eu ia ficar muito constrangida. E, pelo contrário, fui muito bem acolhida, do tipo, não, tá tudo bem, e é isso mesmo. Só que tem situações que dizem que tá tudo bem, mas por trás você fica meio desconfortável. E isso não aconteceu, o que me deu ainda mais estímulo para continuar fazendo. Então, que legal. assim, receio de fazer simulação faça, eu tinha muito medo de ser criticada, e foi muito interessante a experiência, porque não é simplesmente uma crítica, é um conselho, é realmente como se fosse uma supervisão. Eu acho que esse seria a melhor forma de descrever. Que bom. Ficou muito feliz com o comentário. Obrigado. Então, Vinícius é nosso coordenador, pessoal. Tá bom? A gente tem hoje, o curso está dividido em algumas etapas, tá? A gente tem inserção de literatura, que a gente vai fazer com 15 dias de antecedência. Às vezes é mais complicado na primeira aula, porque às vezes algumas pessoas deixam para se matricular muito perto do início da aula, aí nem sempre é tão simples assim a gente colocar com tanta antecedência. Apresentação formal da temática da aula, então o professor, ele manda, ok, Paula? Obrigado, Paulo. Que o professor ele apresenta um pouco, né, o que ele vai trabalhar naquele dia, a aula em si, certo? Das 8 às 17, e a gente tem a aula ao vivo, que é das 8 às 17, agora a gente vai ter aulas gravadas também, que a gente vai estar disponibilizando, que é gravado na rádio, lá da Meta, tá? Que é a Rádio Saúde. Os conteúdos, eles têm um protocolo, uma sequência, que precisam ser seguidos, certo? É um conteúdo atualizado com a temática, inovação, experiência do professor com a temática e simulação, ok? Temos o exercício final, feedback da aula e a aula gravada com assunto inovador de escolha junto com a turma. Se bem que aqui a gente já escolheu as temáticas, algumas temáticas que a gente vai estar passando para vocês, ok? Aqui, pessoal, a gente tem os temas que nós vamos trabalhar já com as datas pré-estabelecidas e os professores. Basicamente, em quase todos os modos, o professor ou serei eu ou será minha esposa, Aline Gonçalves, também. Então, aqui nós temos... Deixa eu botar o óculos, senão não consigo ver. Tá? Então, nós temos aqui, entendendo a terceira onda e a quarta onda, ok? E a DBT. A gente vai ver sobre os 10 axiomas de TCC, o inconsciente, segundo Aaron Beck. Existe um conceito de inconsciente, segundo Aaron Beck, também. Terapia cognitiva orientada para recuperação, certo? E mindfulness. Terapia cognitiva baseada em processo, apesar de a gente estar vendo, se a gente modificar a data dessa aula, talvez ela seja a última aula. Terapia de esquema e a diferença na prática clínica. A ACT, né? Terapia cognitiva processual, terapia metacognitiva, uso da criatividade no TCC, terapia de esquemas emocionais e, por fim, terapia de modificação do viés atencional. Essas aqui são as temáticas que nós vamos trabalhar, ok? Muito provavelmente, a única diferença que vai ter aqui na agenda é que terapia cognitiva baseada em processos vai ser a última. Por quê? Porque a gente vai trabalhar os processos e a terapia cognitiva baseada em processos é o que vai juntar. Então, ela vai juntar todos esses processos para que você realmente tenha repertório para trabalhar com seus pacientes, independente de que linha você vai adotar para eles. Além disso, nós temos banco de artigos atualizados. Então, como eu disse, a gente pega artigos muito novos, e aí a gente tem vários artigos de 2022, 2018, 19, 20, 21, 22, que a gente baixa e a gente disponibiliza para vocês. Banco de técnicas, então a gente tem formulários com as técnicas prontas para vocês utilizarem, e banco de simulações são gravações que vocês podem ver sobre a atuação clínica, né, sobre como fazer a atuação clínica, tá? São 6 meses de encontro, então é um curso relativamente rápido, ele não é tão longo, tá bom? Condições e valores, matrícula mais 6 parcelas, é um curso de 6 meses, matrícula de 150, hoje está por R$100, mensalidade de 350, tá? Hoje vai ser por R$290. E vamos ter um bônus adicional, que é justamente sobre desenvolvimento profissional na psicologia, que eu darei para vocês, para que vocês possam realmente promover esse desenvolvimento profissional. A gente vai definir o dia ainda, mas é um módulo que a gente está sempre dando, né? A gente sempre está falando de desenvolvimento profissional e de como crescer na psicologia. Então, pessoal, conceito
que vai te levar justamente à excelência. Então, quem foi aluno do QRT, quem foi aluno do curso de formação, né? Obrigado, Cássio. Quem foi aluno do curso de formação ou do QRT, sabe, conhece já esse caminho e já sabe qual é o efeito desses conhecimentos na prática profissional. Então, aqui não será diferente. Você vai estar, a ideia é que, de fato, você possa ter conhecimento que vai levar você a ser um dos profissionais mais inovadores, né, mais modernos da sociedade, tá? Então, a lógica que é essa solicitação rumo à atualização, rumo à modernização e inovação na terapia cognitivo-comportamental. Diga, Shirley, pois não? Professor, qual que seria a diferença desse curso que você está apresentando agora com o de formação? O curso de formação, esse aqui é como se fosse uma complementação do curso de formação, porque o curso de formação ele vai te dar toda a base da terapia cognitivo-comportamental, então você vai aprender toda a lógica desenvolvida no decorrer de todo esse tempo. Isso aqui é como se fossem módulos adicionais, né? São módulos posteriores. Então, tanto esse quanto o curso de o QRT, por exemplo, eles são módulos que eles vão avançar, eles vão te dar uma bagagem ainda maior em cima do curso de formação, entendeu? Então a diferença é essa. No curso de formação você vai pegar todo o repertório da terapia cognitivo comportamental, aqui você vai pegar alguns diferenciais para poder realmente fazer a diferença a partir daí. Ok? Entendi. Pessoal, Só falar para o pessoal, como eu assisti aquela primeira aula, né, do curso de formação, foi muito bom, assim, a interação, né, que tem, eu estava no online, né, mas realmente não fazia diferença, né, porque a gente podia estar participando e ouvindo o pessoal lá, exatamente. E realmente é muito bom, e foi, assim, muito diferente do que eu estou no último período agora, faço na PUC também, então a gente também passou por aquele processo de online, né, por conta da pandemia, mas esse seu é muito diferente. Diferente, né, Shirley? Legal Muito mesmo, diferente, né? Porque, assim, a interação é outra, né? É muito diferente. Achei bacana. Obrigado. E, Você entendeu a lógica? A lógica da diferença dos dois cursos? Enquanto um vai te dar entendi. toda a base, esse aqui vai te dar o plus, ele vai te dar o extra. É como se fosse etapas diferentes. Porque, na verdade, são conceitos, inclusive, que eu aprendi há muito pouco tempo. São conceitos que eu aprendi de 6 meses para cá. Pelo menos boa parte deles, terapia cognitiva baseada em processos de CTR, eu aprendi agora bem recentemente, né? Pois é. E uma coisa que eu queria colocar é a respeito da sua dinâmica, sabe, de ensino. A colega falou, né, que a gente aprende aqui tal para a vida, né? E realmente, né, hoje eu fui fazer um primeiro atendimento de um paciente muito resistente, que ele chegou, queria ir embora, depois ele voltou, aí ele queria ir embora de novo, até que ele entrou, né, no consultório. E aí eu me lembrei das aulas do QRT, né, e fui, assim, automático, né, aplicando algumas coisas que eu lembrava que você falava, né, e tal. E no final ele estava assim, não, vou voltar, né, e querendo voltar para a próxima sessão, né. E bem mais tranquilo, achei muito legal, fiquei lembrando de você assim, a sessão inteira. E obrigado. E que bom que tá dando certo, né? Que bom que as estratégias elas funcionam, tá dando certo, estão ajudando aí na prática clínica de vocês. Muito bom mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou estar à disposição no grupo. No grupo a gente vai estar falando, eu vou estar botando novas informações, eu vou estar trazendo, vou botar artigos científicos para vocês também, certo? Sempre estou fazendo isso, para poder estar ajudando vocês a entender um pouco do que é dessa modernização. Uma coisa eu garanto, quem está fazendo o curso, tivemos vários relatos aqui, não pedia nenhum deles, são espontâneos, né? Não dá para perceber. São materiais que, de fato, fazem diferença na prática clínica do profissional. Independente, qualquer um dos 3 cursos, ele faz a diferença. Eles são apenas temáticas diferentes, são lógicas diferentes, né? Enquanto um a gente está vendo no curso de formação, como eu disse, toda a base da TCC, no QRT e no curso de atualização, a gente está vendo, na verdade, um plus, está vendo um extra que realmente faz a diferença na vida profissional de vocês. Ok? Bom, fico à disposição. Lá no grupo a gente bate um papo, conversa. Podem tirar dúvidas, estou à disposição para poder responder, tá certo? E rumo, como está aqui escrito, rumo à excelência de todos nós. Tá bom? Pois desejo uma boa noite a todos e a gente conversa por lá. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Boa noite. Até mais.
Professor, só mais uma pergunta, você ainda está aí? Vontade. Vou sim.